Deus, querido Pai, Jesus, amigo e mestre, muito te agradecemos, Senhor, pela oportunidade que estamos tendo de aqui estarmos, que nós possamos aproveitar esses momentos em que vamos estar juntos para ampliarmos o nosso entendimento sobre as leis de Deus à luz da doutrina espírita. Obrigada, Senhor, por mais esta oportunidade. Graças a Deus e que assim seja. E com vocês, a Sueli. Uma boa tarde para todos nós. Cá estamos dando sequência ao Livro dos Espíritos, agora entrando no capítulo 7º, Retorno à Vida Corporal. O espírito passa um tempo na erraticidade, após a desencarnação, e vai ter que retornar, né? Todos nós, queiramos ou não, acreditemos ou não na reencarnação, teremos que retornar à matéria, aqui ou em outro mundo, dando sequência à nossa evolução, porque nós somos espíritos inferiores, né? Nós somos espíritos de planeta, de provação e expiação. E estamos longe, né, de entrarmos aí na classificação, na segunda ordem, de espíritos bons. Aí a gente às vezes pergunta, mas eu não sou ruim. Realmente, a gente está num nível evolutivo em que a gente já questiona muito essa coisa da maldade, da iniquidade. Então, mas a gente ainda carrega muitas inferioridades. Então, é nesse sentido que a gente ainda não é bom espírito. Porque os bons espíritos, se a gente analisar, aqui no Livro dos Espíritos tem a escala, a gente já passou por ela, são espíritos que não têm mais paixões inferiores. Eles não estão mais no nível do egoísmo, do ciúme, da inveja. São espíritos que são espíritos protetores de espíritos mais atrasados, né? Que a gente não pode entregar, Deus não entregaria um filho seu para ser tutelado por um espírito igual a ele. Claro que não. Né? Então, um espírito, para nos aconselhar, ele tem que ser bom. Ele tem que estar acima de nós, mais evoluído. Aí é a classe dos bons espíritos, que são espíritos protetores, anjos da guarda, de espíritos inferiores. E tem os espíritos que estão além, são superiores. São espíritos que são guardiões aí de bons espíritos que ainda precisam reencarnar. O fato de estar na segunda ordem, de ser um bom espírito, não o livra ainda da reencarnação. A morte dos corpos físicos, a morte é o último inimigo a vencer. A gente já falou sobre isso. Por que isso, né? O último inimigo a vencer. Porque os espíritos puros não precisam mais de reencarnar. Não estão sujeitos mais ao fenômeno da morte física. Nós aqui no plano material, no plano de provação e expiação, temos uma matéria densa e a morte, o fenômeno da morte, é bastante traumatizante ainda para todos nós. Porque nossos corpos são pesados e eles precisam ser transformados pelo laboratório da natureza, seja pela água, pelo fogo ou pela terra, né? Já com os espíritos mais evoluídos, um plano de regeneração, por exemplo, os corpos não são pesados assim. Então, o fenômeno da desencarnação existe também, mas é muito diferente do nosso, porque os corpos dos espíritos que já estão regenerados vai estar de acordo com a orbe que eles estão encarnados. Júpiter, a gente sempre dá o exemplo, porque é um planeta do nosso sistema solar,
talvez o único, eu não sei se eu posso afirmar isso, que eu não tenho assim certeza, mas eu acho que eu já li isso dos espíritos, é o único planeta de regeneração do nosso sistema. Os outros não. São planos de provação e expiação, como a Terra, né? Marte, que já teve ali, né? Já foi um plano de encarnação dos espíritos. Segundo os espíritos hoje, ele não tem mais essa função, o que não significa que seja apenas uma bola de matéria, não é assim, ele tem a função dele, ele é importante. Todos os astros que estão no universo, eles contribuem de alguma forma para espíritos ou para planos de regeneração rápida de um espírito, alguma coisa assim, um descanso, né, como uma estação aí no meio de um deserto, para que os espíritos possam se reenergizar. Então, todos eles têm atribuição. Mas Júpiter, no nosso sistema, é o mais avançado. Então, lá o fenômeno é muito mais simples, porque os corpos são fluídicos. E a gente não sabe como que é, né, o fenômeno da morte lá. Mas existe o fenômeno da morte, porque tem espíritos lá reencarnados, mas com uma constituição totalmente diferente. Então, o capítulo de hoje, dando sequência ao Livro dos Espíritos, é o retorno à vida corporal. O espírito está na erraticidade, desencarnou, passou pelo passamento, que é aquele período da perturbação, onde quando ainda ele não sabe o que aconteceu com ele, ele fica ainda imantado com a vida que teve, mas ele sente que tem algo diferente, então ele fica naquele período de perturbação. Passado isso, ele entra para a erraticidade, para a dimensão dos espíritos, e começa, sim, a fazer aí todo um trabalho que vai oferecer a ele condições dele fazer escolhas para as encarnações futuras. Então, ele retorna à vida corporal. Quando a gente vê aquele ditado, aqui se faz, aqui se paga, é verdade, aqui se faz e aqui se paga. Nesse período que ele passa na erraticidade, fora do corpo físico, mas ele é um espírito errante. O que é um espírito errante? Nas duas conotações a gente consegue chegar perto desse conceito. Aquele que ainda erra e aquele que vai e vem. Como um cometa, por exemplo, que é um astro errante, que fica passeando pelo universo. E ele é interessante porque a gente pode até fazer assim uma alusão, outro dia eu estava pensando a respeito disso, fazer uma alusão com os espíritos errantes, com os cometas. Porque o cometa, ele é um astro que ele é errante porque ele fica passeando, né? Ele fica indo e vindo, e o errante ele não tem ponto definido, ele não tem algo aonde ele se fixa, ele não tem morada, né? Ele não tem um espírito errante, ele não tem ainda uma morada firme, porque ora ele está encarnado, ora ele está desencarnado, aí ele desencarna, vai para uma das moradas aí da espiritualidade, encarnado ele está aqui na Terra, ele vai e volta. Então, o significado de um espírito errante é isso. Ele não tem residência fixa. A verdade é essa, né? Como os cometas também não têm. Eles não ficam fixos em algum momento, em algum ponto. Não é fixo, nenhum fica, porque todos estão em movimento. Mas assim, eles não têm um ponto, né, onde eles se movimentam ali naquele sistema. Eles andam pelo universo. E o espírito errante também faz isso, né? Ele anda, e o cometa, ele vai andando, ele vai passeando, e ele vai passando perto dos sistemas solares, e ele vai perdendo um pouco do gelo dele, da cauda dele, que é uma cauda, é tudo de gelo. Então ele vai se aprimorando, ele vai se esmerilhando, digamos assim, que é o trabalho que o espírito tem que fazer na sua caminhada evolutiva. Ele tem que polir suas arestas, ele tem que se esmerilhar, é assim mesmo. Então é uma comparação que eu
faço e eu achei interessante essa semelhança aí, não só do termo, quanto também, né, da conotação aí desse termo. Então vamos ver o que os espíritos têm a nos informar sobre essa questão aí do retorno do espírito à vida corporal. Chegar num determinado momento, ele precisa reencarnar para dar seguimento à sua caminhada evolutiva. E ele precisa disso para evoluir, porque ele aprende muita coisa lá na dimensão dos espíritos, enquanto ele está na erraticidade. Aprende até muito mais rápido, porque ele não tem um corpo físico. Mas quando ele vem para a matéria, ele vem provar que ele sabe, que ele aprendeu. Aqui que ele prova. Então, quando se fala aqui se faz, aqui se paga, é verdade essa afirmativa, não é? Porque ele fez alguma coisa, ele assumiu uma dívida, ele explorou alguma coisa, ele errou, ele fez algo que não deveria fazer, então ele leva com ele isso na bagagem. Quando ele sai da perturbação, ele vai analisar, vai ver que ele errou, aquilo já vai entrando na agenda dele, para ele poder resgatar quando tiver o momento dele chegar o momento dele reencarnar. Aí ele vai, nesse período, ele vai aprendendo muita coisa, ele vai se informando, se evangelizando, porque lá tem evangelização, tem escolas, né? Porque essa vida que a gente leva aqui é uma vida grosseira, mas é uma cópia grosseira da vida espiritual. Aqui nós temos uma matéria bruta que a gente precisa manipular, né, com as nossas mãos, para a gente poder produzir alguma coisa. Lá é com o pensamento, modificando o fluido cósmico. Ele que é a matéria-prima das construções na dimensão dos espíritos. Então, quando ele está pronto para reencarnar, ele já passou por um processo de educação, de informação, e ele vem, então, para ele garantir que ele já sabe. Aí ele vem pagar aqui o que ele fez nas encarnações passadas. Então, aqui se faz, aqui se paga. Então, é diante do problema que ele vai, portanto, de saber. Ele vai provar para ele mesmo que ele realmente aprendeu. Porque Deus já sabe se aprendeu ou não, né? Então, vamos a 330, que é a primeira que os espíritos abordaram sobre essa questão de Kardec. Ó. Os espíritos conhecem a época em que terão de se reencarnar? Eles respondem, eles apressentem, como o cego sente o fogo de que se aproxima. Sabem que devem retomar um corpo, como sabeis que deveis morrer um dia, mas ignoram quando isso acontecerá. Então, da mesma maneira, para vir e para sair daqui, não tem uma hora determinada por nós, não. É período, é momento, a gente já falou sobre isso. As pessoas acham que é assim, no dia tal, na hora tal, no minuto tal, tem que morrer. Não é assim, é um período. O espírito faz uma escolha de provas, ele escolhe viver aqui 70 anos, diga aí, 7 décadas. Quando ele completa esse tempo, ele deverá estar pronto para ir. Aí, nesse período, o prazo venceu. Nesse período aí, pode ser que ele consiga uma moratória, ou pode ser que ele nem alcance esse período, pode ser que ele danifique a sua organização física e até vá antes disso aí. Então, não tem, são momentos, porque nós temos livre-arbítrio. Então, dá para a gente compreender por que não é uma hora marcada. Não é um minuto marcado, um segundo marcado, é um momento, é um período. Porque nós temos livre-arbítrio. Então, se tivesse uma hora marcada, independentemente do que a gente fizesse, a gente não morreria. Não, eu marquei a tal hora. Então, eu posso atravessar uma rua, o carro não vai me matar porque não está na minha hora ainda. Estão vendo que não é assim? Não pode ser. Né? Se a gente for pensar dessa forma, porque tem gente que insiste nisso. Né? Uma vez, um senhor até que frequenta um outro centro me questionou sobre isso, que me contou, você falou que não tem hora para morrer. Eu falei, não tem, você não escolhe a sua hora, você escolhe o seu período. Agora, hora tem para morrer, porque quem determina isso é Deus, não somos nós.
Aí sim, aí é a hora certa. A hora que Deus determinar, dentro daquele período que você escolheu, aquela é a hora certa, e neste momento você não podereis furtar. Está lá no Livro dos Espíritos, com Kardec isso. Seja qual for o perigo que vos ameace, não morrereis. Eles dizem, não morrerás, e tendes disso inúmeros exemplos. E temos mesmo, não é? Então, por exemplo, chegou o período que você escolheu para viver na Terra, dentro daquele período ali, a qualquer momento Deus vai chamar, e na hora que chamar você tem que ir. Desse momento não podereis furtar. Está lá, né? Escrito isso com todas as letras. Agora, você marcar uma hora para você partir daqui na escolha das provas, não existe isso. Porque você tem livre-arbítrio, então você erra. Você erra, você acerta. Se você acertar bastante, há uma possibilidade que você tenha um período de moratória na Terra. Porque você está sendo muito útil ainda. Então, amigo, você marcou aí 6 décadas, mas você está bem, você está fazendo a sua parte, está ajudando. Que tal mais um pouquinho, 7 décadas, né? Aí você tem moratória, você vai ficando. Agora, você pode também abreviar com o mau uso do livre-arbítrio, arranjando doença para você, né? Ou até mesmo um suicídio direto, como acontece, ou os indiretos, que são aqueles que nós vamos minando o nosso corpo aos poucos. Nós vamos cegando a nossa enxada aos poucos. Muito antes, né? O fabricante dá lá um prazo de validade para ela, que você vai cavar e ela vai estar afiadinha. Só que você fica metendo ela em cima da pedra. Você não se importa, não tem cuidado, mete a enxada em cima da pedra, vai quebrar a enxada, vai cegar a enxada, e daí? Você vai lá reclamar com o fabricante? Ah, o senhor falou que ia durar tanto? Aí, ó, tem pouco tempo, como é que ela está? Mas como é que você usou? Né? Ele vai te perguntar, qual foi a utilidade que você deu? Como que você usou essa enxada aí? Né? É assim que a gente faz com o corpo. A gente usa mal, faz bobagem, estraga a organização. E depois quer o quê? Que o espírito encontre condições de estar vivo ali, o corpo? Não. Então, o que acontece? O corpo não morre porque o espírito deixou o corpo. O espírito deixa o corpo porque ele morre. Nele não oferece mais condições de vida, o espírito deixa o corpo. Porque o espírito precisa da saúde orgânica para que tudo possa acontecer no corpo. Se começa a danificar, claro, não vai conseguir mais reter princípio vital e muito menos produzir. Então, ele faz o quê? Ele morre. Aí, na hora que ele morre, o espírito larga. Né? Na hora que ele não tem mais condição, o que vai fazer? Então, o corpo não morre porque o espírito deixou, não. Ao contrário, né? Então, os espíritos conhecem a época em que terão de se reencarnar, eles a pressentem. Como muitos pressentem também a hora da desencarnação. Quantas pessoas não pressentem isso? Né? Às vezes a gente, né? Eu me lembro que Zé Manel estava pressentindo, não estava? Pois é. Deixou escrito e me deu também. Eu falei, aqui, quem está pressentindo a sua partida é você, não sou eu, não. Estou pressentindo a minha, não. Não, mas você copia que pode ser bom para você. Eu falei, não quero nem saber. Quero nem ver. Eu não quero meu epitáfio agora. Não quero escrever isso agora. Não, mas é bonito. Eu falei, eu vou ler, com certeza é lindo. Mas é você que está pressentindo a sua morte, eu não estou pressentindo a minha, não. E você vai sozinho, por favor, hein? Como você fala que a gente morre sozinho, ninguém morre sozinho. Mas o que ele queria dizer é que a pessoa não ia com o pastor, não vai com o padre, não vai com o orador espírita. Só se estiver na hora dele também, né? Vai que bota aí, ele falava isso assim. Eu tinha um Fusca. Quando eu vim para cá, né? Há muitos e muitos anos, eu tinha um Fusca. Aí ele falava assim, ó, se colocar todo mundo dentro do seu Fusca, acontecer um acidente, você não fecha. Porque, ó, o número de oradores que a gente tem dá aí dentro. Eu falei, então é melhor a gente, quando sair, ir um em cada carro, tá? Então vai um comigo, vai um com o outro, igual que às vezes família faz com passagem, com voo, né? Com avião. Eu tenho uma prima que ela não bota ninguém da família no avião dela.
que ela está indo, ela fala, não, vai para outro, a outro vai para o outro, que aí pelo menos alguém vai salvar. Eu falei, minha amiga, engano seu, lê do engano, se vocês tiverem que morrer, vai morrer de qualquer maneira. Não vai morrer no voo? Vai morrer na chegada, ou então não vai no voo, vai levar um tombo em casa, bater com a cabeça no chão. Falei, ó, se tiver que ir, vai, tá? Se não tiver que ir, não vai ninguém. E se tiver todo mundo dentro do avião, aquele que não tem que ir, não vai. Ele vai se salvar. Com certeza. Ela fala, mas é raro se salvar de um acidente de avião. Eu falei, depende. Se não for para você morrer, você não vai. E a gente tem disso aí inúmeros exemplos, né? Na 330A, Kardec pergunta, a reencarnação é, portanto, uma necessidade da vida espírita, como a morte é uma necessidade da vida corpórea? Seguramente assim é, porque não existe fim. Todo fim é começo de outra etapa, né? É começo de outra vida. Então não tem um fim. Então imaginemos aqui, eu até vi um filme uma vez, em que tinha uma família que descobriu aí uma fonte da vida eterna, bebia daquela água e quem bebia daquela água não morria. E ele achou essa fonte junto com a família, né, dele, então eles não morriam. Eles ficaram vivos, né? Só que que foi um desespero total, um desencanto total. Por quê? Todos que eles amavam iam embora. Todos que os cercavam iam embora, todos os amigos. E eles, não. Foi ficando desesperador aquilo ali, né? Porque eles não conseguiam morrer. E eles não queriam nem mais se afeiçoar a ninguém, porque eles sabiam que eles iam perder também aquela pessoa. Então, eles ficaram realmente isolados entre eles. Quer dizer, não é para isso, o universo não é assim. Nós vivemos, o universo, ele é todo, né, regido por leis que o Criador estabeleceu, e ele, na sua infinita sabedoria, ele instituiu ciclos para tudo. Tem um ciclo para uma árvore crescer, para ela florescer, para ela dar frutos, e aqueles frutos depois virarem sementes que vão formar outras árvores. E por que seria diferente assim conosco, né? Que somos a inteligência do universo, espíritos feitos à semelhança do Criador por ele mesmo. Então não poderia ser diferente. Então não existe fim, né? Não existe fim. Então aqui, a reencarnação é, portanto, uma necessidade da vida espírita, como a morte é uma necessidade da vida corpórea? Sim, graças a Deus que todos nós vamos desencarnar. Porque o objetivo da vida é a evolução, é o aprendizado, é crescer, né? É o aperfeiçoamento. E a matéria tem um tempo de vida. E aí é necessário que o espírito se liberte dela para, como disse Benjamin Franklin, que voltasse numa nova edição, revista e atualizada pelo autor. Então, isso é muito bacana, né? E isso é algo que consola, porque a gente sabe que, sendo imortais, nós sempre teremos oportunidades de nos corrigir e de fazer melhor o que não fizemos tão bem, porque o objetivo de todos nós é a felicidade plena. E para isso temos que ser assertivos plenamente em todos os sentidos, né? Então, seguramente que é assim, né? A morte é uma necessidade da vida material, assim como a reencarnação é uma necessidade da vida espírita, porque o espírito, ele não pode permanecer sem reencarnar, porque ele fica estagnado. E nada no universo é parado, é estagnado, sempre em movimento constante. 331. Todos os espíritos se preocupam com a sua reencarnação? Kardec perguntou, generalizando, todos os espíritos se preocupam com a reencarnação? E os espíritos, logicamente, responderam muito bem, negando isso aqui, né? Há os que absolutamente não pensam nela, então não são todos. Né? Não são todos. Há os que absolutamente não pensam nela e nem mesmo a compreendem.
E aqueles que compreendem não pensam nela e nem querem saber dela e nem a querem para eles. Eu tenho uma prima que fala isso. Ela fala assim, ela me chama de Dinda, né? Ela fala assim, Dinda, olha só, eu fico cansada só de saber que eu vou e volto, que eu vou e vou ter que voltar, que eu vou e vou ter que voltar. Eu não posso ir e ficar lá, não. Eu falei, preguiçosa, preguiçosa, é melhor você voltar e aprender e seguir depois. Isso é muita coisa. Aí ela falou assim, mas é uma canseira isso, né? Aí a gente vai, sofre, depois desencarna e volta. Aí não pagou tudo, tem que pagar de novo. Eu falei, minha filha, você é assim mesmo. Se você deve 10, você pagou 8, faltam 2. Então não tem jeito. Agora, se você pagar tudo que você está devendo, aí você não vai espiar mais, você vai só provar. Você vai adquirir conhecimento, você vai provar que já sabe. Né? Mas não pode ficar parado. Desde quando existe alguma coisa parada na natureza? Nada. Né? Eu quero ver alguém tomar banho no mesmo rio 2 vezes. Mas nunca. Porque aquela água que você entrou, ela já foi. A outra é nova, nem te viu ainda. Né? Então é a natureza. Não fica parado, nada. Tem fotógrafos que colocam máquinas possantes, né, para filmarem a planta quando ela foi plantadinha ali, né, a semente. E aí fica aquela coisa, ela não para um minuto, ela vai se movimentando, crescendo, ela não tem um segundo que ela fique parada, até que ela vai eclodir aí numa bela copa ou numa bela flor e assim vai. Então, por que nós temos que ficar parados? Não temos, né? Então, nem todos, né? Há os que absolutamente não pensam nela, que nem mesmo a compreendem. E isso depende de sua natureza mais ou menos avançada. Eu não sei por que as pessoas têm tanta dificuldade de compreender a reencarnação. Não sei por que isso, né? Porque está provado no universo que nada se destrói. O espírito, então, não pode morrer, não pode ser destruído. Nem o que cai no buraco negro é destruído. Para alguns, a incerteza quanto ao futuro é uma punição. Então, tem espíritos que realmente não compreendem que vão reencarnar. Tem espíritos que, na erraticidade, não tem ideia, porque lá não conta tempo, né? Então, aquele que não compreende isso, ele fica num estado de sofrimento que para ele é eterno, porque ele não vê uma possibilidade dele parar de sofrer aquilo que ele está sofrendo ali. Só que não é eterno. Tem um tempo, mas esse tempo não é contado como o tempo da Terra. Mas existem algumas situações em que o tempo da Terra influencia sim. Quando? Nos espíritos que antecipam a sua saída do mundo. Né? Seja por suicídio direto ou indireto, o tempo da Terra conta. Por quê? São todos os relatos, isso é relatado por todos os suicidas, diretos ou indiretos. Só que eles não têm como avaliar a passagem desse tempo. Ele é controlado, logicamente, pelos espíritos encarregados deste trabalho. Eu já dei aqui o exemplo do livro Memórias de um Suicida. E é muito bonito esse livro. Aí há quem diga, mas eu fiquei impressionada. Tem poucas passagens ali que podem impressionar? Tem poucas, mas tem. Mas é a realidade, é a vida, é isso aí que acontece. Né? Não, a gente não acha que morrer ou tirar a vida porque tem um problema ou outro, ou porque não aguenta mais a situação que está passando, que isso não tem troco, mas tem. Nada fica sem resposta. Nenhum espírito reencarna fazendo escolha de provas para partir desta terra, tirando a própria vida. Não existe essa possibilidade. Isso é o fruto do uso que ele faz do livre-arbítrio dele, que ele decide por ele mesmo que ele não quer mais viver.
Mas isso tem um preço para ele pagar. Ele tem que pagar esse preço. Né? Então, segundo esse livro, que a Ivone Pereira foi escolhida por Camilo. Por Camilo. Ele é um escritor português famosíssimo, que ele deu um tiro no ouvido, porque ele estava ficando cego e ele não podia mais ler, não podia mais trabalhar, e então ele tirou a própria vida. E quando ele pôde ser socorrido no Vale dos Suicidas, mas existe Vale dos Suicidas? O que é o Vale dos Suicidas? Os espíritos, a gente já aprendeu na doutrina espírita, que eles se juntam porque se sintonizam. Pensam da mesma forma, agiram de forma semelhante. Então, eles se atraem pelas atividades e pelos desejos, pelas atitudes. Eles se atraem. Então, eles vão se juntando e cada um vai formando o seu cenário com o seu próprio pensamento, usando o fluido cósmico. Por isso que se fala Vale dos Suicidas, aonde os suicidas se juntam. Eles se acumulam pela semelhança de pensamentos e de sentimentos e de atitudes. Por isso se fala isso. Não é um lugar geográfico. Ali é o Vale dos Suicidas, como tinha antigamente, na época de Jesus, não tinha o Vale dos Leprosos, aonde eram jogados os leprosos e ninguém chegava lá perto. Aquele era um vale que existia, de fato, porque eram jogados lá aquelas pessoas que estavam com a doença para não contaminar os outros. Era o Vale dos Leprosos. Quando se fala em Vale dos Suicidas, não é como um vale de leprosos, como era o vale deles, não. Esse vale é criado mentalmente pelos próprios suicidas. Então, quando chegou o momento dele ser resgatado dessa situação ruim, mental em que ele se encontrava, dando força com o seu pensamento para que aquilo ali continuasse existindo, porque era o pensamento que sustentava aquele cenário todo, ele pôde ser resgatado. Então, ele procurou essa médium para ele contar a história dele, para ele contar tudo o que aconteceu com ele. E ele queria que fosse ela. E assim ela se comprometeu com ele para fazer esse livro. Né? Então, Memórias de um Suicida é a memória dele. É a memória de um escritor maravilhoso. Né? E ele põe o nome dele. Ele não põe pseudônimo. Ele é escrito por Camilo. Camilo tem um sobrenome, mas ele tem Castelo Branco também junto. É um nome comprido, né? Mas ele conta a história. Sabe quanto tempo ele ficou lá? No Vale dos Suicidas? Segundo ele conta, que foi informado, 50 anos da Terra. 50 anos da Terra, contados na Terra. Que era quanto ele ainda ia viver. E olha que ele não era novo. Né? Ele não era novinho. Então, ele tinha que ainda viver. Quer dizer, ele tinha muita vida ainda na Terra. Né? Então, aconteceu que ele teve que exaurir as forças do princípio vital que ainda restavam nele, no seu perispírito, que ele cortou a vida. Então, a gente sabe que nós sempre respondemos muito pelo que a gente faz. Então, nada fica sem resposta nessa vida. Então, tudo a gente tem que dar conta. Né? A gente tem que dar conta. Então, tem espíritos que não se preocupam, tem uns que acham que o sofrimento é eterno, porque eles não têm noção disso aí. Né? Então, essa resposta dos espíritos é muito clara. Há uns que absolutamente não pensam nela, que nem mesmo a compreendem. Isso depende de sua natureza, mais ou menos avançada. Para alguns, a incerteza quanto ao futuro é uma punição. Então, para essas almas que vão antes da hora, a incerteza do futuro delas, quando é que elas vão sair daquele estado de perturbação que estão se encontrando, que ficam, né? É incerto, elas não sabem. Então, para elas é como se aquilo ali fosse eterno, mas nada é eterno. Eterno só Deus, nem nós somos imortais. Porque o eterno é aquele que não teve princípio e não terá fim.
E nós tivemos princípios, a gente só não vai ter fim. Então somos imortais, não somos eternos. A diferença de uma palavra para outra é isso aí. 332. O espírito pode abreviar ou retardar o momento da reencarnação? Foi aquilo que a gente estava falando na questão da desencarnação. E ao contrário. E com relação à reencarnação, eles dizem, pode abreviá-la solicitando-o por suas preces e pode também retardá-lo, se recuar ante a prova. Olha aí os abortos naturais. O que é um aborto natural? Só isso aqui? Não, nunca é só uma coisa. Olha, são inesgotáveis as possibilidades para explicar um aborto natural. Entra em jogo aí merecimento da família, da mãe, do pai, de todos, do próprio espírito. Então, nem sempre... Porque uma vez uma pessoa falou assim, eu assisti uma palestra em que, na palestra falaram que todo aborto natural é o espírito que desistiu do corpo que ele ia ter. Eu falei, não, essa é uma das possibilidades, mas são inúmeras. E o que quer dizer esse termo inúmeras? Não se pode contar. Né? Quando a gente fala numerosas, a gente pode contar. Mas inúmeras, tem um i negando o número. Né? Numerosas não tem. Né? Numerosas, são muitas possibilidades e a gente conta. Mas quando tem um i na frente da palavra, na palavra número, que é inúmero, nega o número. Então não tem número. São inúmeras as possibilidades, são inúmeras as causas de um aborto natural. A gente não sabe explicar aqui, mas o espírito sabe, não é? Uma delas é essa aí. Uma das causas do aborto natural é isso aqui, ó. Se recuar, né, pode retardar o momento da sua reencarnação, se recuar ante a prova. Aí o corpo morre e então acontece o aborto natural, porque o espírito recua diante da prova que ele escolheu e depois achou que não ia dar conta e ele recua. Então ele não quer reencarnar. Mas olha, isso tem um preço, né? Se recuar ante a prova. Porque entre os espíritos há também indiferentes e poltrões. Agora, olha o que vem aí, ó. Mas não o faz impunemente. Tá vendo? Um espírito que ele recua diante da prova dele e aí, por conseguinte, o corpo vai morrer, o corpo em formação, né? Aquele embrião, aquele feto, ele vai morrer se o espírito o abandonar. Então, não o faz impunemente, pois sofre com isso, como aquele que recusa o remédio que o pode curar. Quando a gente está doente, a gente vai a um médico e o médico faz uma receita lá e às vezes a pessoa não quer tomar aquele remédio que vai ter a possibilidade de curá-lo. Garantia não tem. Por que não tem? Porque se a alma tiver aquela doença ali como situação mesmo para ele desencarnar, ele escolheu isso e é assim que vai ser, não vai fazer efeito. O remédio não vai adiantar. A doença vai avançar de uma forma que o remédio não vai resolver. Porque ele tem que partir. Então, aí, ele não toma e vai morrer. E tem aqueles que não tomam porque não querem tomar. Né? Quantas pessoas? Eu conheci uma pessoa que ela ignorava as receitas do médico. Ignorava. Ela falava, não, isso aí faz mal. A outra leu a bula, Deus me livre, eu posso ter um infarto se eu tomar isso. Eu digo, e se você não tomar? Você já imaginou o que pode acontecer? Às vezes você vai ter um infarto e vai conseguir ser socorrido. E se você não tomar, vai morrer, meu amigo. Vai morrer como suicida. Então, a gente não sabe, gente. Bula de remédio. As pessoas, se elas lerem qualquer bula de dipirona, beleza, você não toma. E quem não toma dipirona? Só quem é alérgico. Porque quem não é,
Vocês já viram a bula do Tilenol? Se ler, não vai tomar. Não vai morrer de dor, mas não vai tomar. Porque aquele é 1000 vezes pior que a dipirona. Ainda dissolve o fígado. Quer dizer, e vai ver. A pessoa toma de qualquer maneira, ela vai tomando, não quer saber, quer ficar sem a dor. Né? Então, a gente não tem noção, muitas vezes, daquilo que a gente está fazendo, e a gente acaba abreviando a nossa vida. Eu tive uma amiga que ela desencarnou com uma infecção simples. Não era grande a infecção dela. Mas ela tinha um irmão que era médico. E ele tinha muitas amostras de remédio. Uma vez eu cheguei na casa dela, ela tinha uma farmácia. Aí eu falei, o que é isso, criatura? Isso aí é para eu tomar, quando eu precisar. Eu digo assim, seu irmão está sabendo disso? Ela falou assim, se tá, eu não sei, mas não adianta nada ele saber, porque eu vou tomar mesmo. Ela se automedicava com antibióticos. Tudo ela tomava antibiótico. Não, esse aqui é bom para isso, aquele é bom para isso. Ela teve uma infecção simples uma vez, ela morreu porque ela fez resistência a todos. Ela não conseguiu se livrar de uma infecção simples porque ela tomava antibiótico igual toma melhoral para quem não é alérgico. Porque para quem é, ele também pode matar. Então, gente, remédio é assim. Ele tem contraindicações, por isso que ele tem uma bula lá falando, né? Contraindicações, mas o médico sabe se você pode tomar ou não. Quer dizer, alguns, né? Nem todos. Mas é dever dele fazer, né? Uma anamnese ali e falar assim, fulano, o que você tem? Você tem essa doença, você tem isso, você tem aquilo, porque senão a gente muda. Por exemplo, eu fui a doutor Augusto Kaçuga, porque toda a minha família, por parte o pai da minha mãe, por parte do meu avô, todos eles desencarnaram com bastante idade, mas todos cegos. Porque tem glaucoma. Família toda, todos eles tiveram problema de cegueira no finalzinho da vida. Então, eu tenho que acompanhar isso, né? E medir pressão, essas coisas, eu tenho que ir ver, porque é genética, né? Aí ele achou lá um pontinho lá, ele falou, é bom você começar a usar, porque você tem histórico familiar e ainda não tem nada, mas eu vi aí alguma coisa que você realmente, além da sua disposição genética, tem uma indicação aí que você pode ter sim. Então, vamos fazer o uso do remédio. Me fez uma porção de perguntas. Uma delas, você tem asma? Falei, Depois de velha, apareceu uma. Ele falou, então, eu não posso te dar esse que eu ia te receitar, não. É outro. É outro, que quem tem asma não pode usar esse remédio que eu escolhi, que eu ia te dar. Então, olha só, os médicos perguntam, eles sabem. Então, a gente tem que seguir. Quando a gente não segue as coisas, a gente abrevia a nossa doença. A gente adquire doença que não era nem para ter. Não é? Então, é isso que está aqui. O espírito pode abreviar ou retardar o momento da reencarnação, da mesma maneira que ele pode abreviar ou retardar a saída dele do plano material. Não é? Agora, tanto uma coisa quanto outra, está aqui. Não o faz impunemente, pois sofre com isso, como aquele que recusa o remédio que o pode curar. Então, a gente tem que estar sempre atento, fazer sempre a nossa parte. É aquilo que a gente sempre vem falando, fazer a parte que nos cabe. Porque aquela que não nos couber, Deus vai fazer, o médico vai fazer, né? A quem de direito, que tem conhecimento, vai fazer. Se a gente fizer a nossa parte, nós não teremos que sofrer aquilo que a gente não tiver que passar. 333. Bonitinho esse número, né? Eu adoro 333. Se um espírito se sentisse bastante feliz numa condição mediana entre os espíritos errantes e não tivesse a ambição de se elevar, poderia prolongar indefinidamente esse estado? Olha o termo, que a gente tem que prestar atenção na palavra. Indefinidamente.
Não está dizendo que o espírito não possa adiar um pouquinho. Não é isso. Kardec está perguntando, indefinidamente. Então, existe a possibilidade de um espírito retardar a sua encarnação por alguma razão? Pode ser. E se ela for nobre, ele não vai sofrer com isso. Vai que o espírito esteja num processo educativo de determinada coisa, ou ele está sendo útil naquele trabalho que ele está fazendo lá, e ele deseja permanecer um pouquinho mais naquela atividade, ele pode sim retardar a vinda dele para a Terra, mas porque é uma causa nobre, e não porque ele se arrependeu do corpo que ele escolheu, né? Aí eles dizem, não indefinidamente. Cedo ou tarde, o espírito sente a necessidade de avançar. Todos devem elevar-se, pois esse é o destino de todos. Nós não fomos criados para permanecer no estado de ignorância. Esse estado foi quando a gente foi criado. Fomos criados simples e ignorantes. E esse estado ele tem que mudar, porque as próprias necessidades vão fazendo que a gente desenvolva conhecimentos. E desenvolvendo conhecimentos, nós vamos poder usar melhor a nossa liberdade de escolher o que é melhor para nós, né? Então, indefinidamente, ele não pode. Ele pode, sim, adiar se a causa for nobre, mas indefinidamente, não. A união da alma com este ou aquele corpo está predestinada ou no último momento é que se faz a escolha? Porque tem gente que acha que, né, por exemplo, eu tinha uma pessoa me perguntou que o avô dela estava muito doentinho e ele morreu no dia que o filho dela nasceu. Que o bebê nasceu. E ele, no decorrer do tempo dele, ele estava se desenvolvendo, ele era extremamente parecido com o avô, não fisicamente, mas espiritualmente, nas atividades, no modo de ser, de falar, ele fazia muitas coisas parecidas com o avô. Então, e ele não conheceu, ele morreu no dia que o avô nasceu. Ele nasceu, no dia que o avô morreu. Aí ela falou, a possibilidade de ser ele, daquela alma, né, ter encarnado no meu filho que estava nascendo? Eu falei, nenhuma, mas nenhuma possibilidade. Porque isso aqui, por causa disso aqui, o espírito é sempre designado com antecedência. Escolhendo a prova que deseja sofrer, o espírito pede para se encarnar. Deus, que tudo sabe, tudo vê, sabe e vê com antecedência que tal alma se unirá a tal corpo. Mas e a semelhança? Semelhança física não é nada misterioso, é genético, né? Porque é genético, ele era avô, não é isso? Ele era avô. Então, isso não tem nenhum mistério. Agora, a semelhança moral, a semelhança de atitudes, né? Diz que ele era muito, mas muito parecido. Até puseram o apelido nele, o apelido do avô, né? Almas gêmeas. O que é alma gêmea? É metade eterna? Nunca. A gente já passou sobre isso, né? O texto. A alma gêmea é aquela alma que pensa igual. O que é gêmeo? Gêmeo não são duas crianças iguaizinhas? Os univitelíneos, eles só têm diferença de dedo, de impressão digital, porque eles são muito iguais, geneticamente iguais. Não idênticos, mas muito iguais. Então, são iguais. Então, alma gêmea é isso. É uma alma que pensa como a outra, que age como a outra, porque ela tem a mesma sintonia da outra. Não quer dizer que sejam metades eternas, não. Mas são almas que já caminharam juntas em outras encarnações. E a possibilidade era grande deles terem feito várias encarnações juntos. Porque as pessoas ficam parecidas.
aquele que trabalha junto com outra pessoa o tempo todo, ele pega um pouco do outro, do modo de ser, do modo de falar, né? Às vezes a gente encontra assim, nossa, mas fulano é igualzinho o pai. Ele fica em pé da mesma maneira, ele tem o mesmo trejeito. Isso não é mistério. Ele cresceu vendo o pai assim. E ele acaba ficando parecido. Até porque os meninos adoram imitar os pais, né? O pai é o herói deles. Até que eles descubram que esse espírito é igualzinho dele, que está no mesmo barco aí, em busca da evolução, porque está no planeta Terra, não é espírito bom, né? Não é mal, mas também não está na ordem dos bons. Então é a semelhança de sentimentos, de pensamentos, porque já passaram por experiências juntas, quantas vezes? Numerosas, talvez não inúmeras, mas numerosas vezes. E a gente não está aqui na Terra há pouquinho tempo, a gente é espírito velho, milenar. E às vezes uma criança, uma que vem na família, ela tem um espírito muito mais velho que os pais. E mais experiente, mais ajuizado até. Tanto que tem criança que repreende os pais o tempo inteiro, né? E é por conta disso, porque a idade do espírito não é contada pelo tempo da Terra, e sim pelo tempo que ele foi criado. E quem que conta isso? Ninguém. Aí sim, são inúmeras, né? O tempo aí é inúmero, não tem como você contar quando é que esse espírito foi criado. Só que se ele foi criado muito antes do outro, e ele foi obediente, ele estará muito mais à frente do outro, porque ele, além de ter sido criado antes, aproveitou muito bem o tempo dele, usando muito bem o livre-arbítrio que tinha, então se aperfeiçoou mais rapidamente, né? Nós vamos dar continuidade a esse assunto, ainda tem poucas perguntas aqui, mas tem, e a gente já foi alcançado pela hora. Mas dê uma olhadinha lá no Livro dos Espíritos, olha só. Vai daquele número 300 e... Vamos voltar, hein? 330, a gente está na 334, ainda tem mais alguns. E semana que vem, se Deus nos permitir a presença encarnada aqui estaremos para dar continuidade a esse estudo de O Livro dos Espíritos. Muita paz para todos.